Lá atrás, o Colapinto passou o Gasly pela 15ª posição e olhando no tempo total, estava 9 segundos atrás do Albon. Vou entrar numa aqui que falar. Fosse um piloto brasileiro fazendo uma estreia dessa, estariam já lavando a escadaria do Nosso Senhor do Bonfim, falando que o novo Senna reencarnado chegou. Foi uma performance decente do argentino. Tem que falar que foi um desempenho muito digno. Muito digno. Claro que ajuda o carro da Williams neste final de semana, anda bem. Mas ele não fez nenhuma coisa grosseira. A besteira que ele tinha que fazer esse final de semana, ele fez no Q1. Porque ele podia ter saído do Q1. Ele jogou a volta fora, né? Lá na segunda de Lesmo, que saiu fora. Quando tinha feito uma primeira parcial abaixo do tempo para passar para o Q2, e aí jogou a volta fora. E aí, ó, Norris parou na volta seguinte, duros, Leclerc encostou em Norris e Piastri foi embora depois do erro na roda. Piastri o Norris cometeu aquele erro e o Piastri abriu de repente 5 segundos. E aí o Norris falou, gente, o pneu morreu, vamos ter que parar de novo. E neste momento, a Ferrari pensou, puxa, que o Leclerc ainda falou na entrevista pós-corrida, eu estava assistindo agora, dessa vez eu consegui fazer o dever de casa, o Leclerc falou, a gente parou muito cedo, e aí o trecho era muito longo. E a gente viu o que aconteceu com a McLaren, e a gente pensou, putz, se tá ruim para eles, pode ser que esteja ruim para a gente também. Lembrando que no ano passado, a Ferrari, e por conseguinte a Haas, sua cliente, tinha um carro destruidor de borracha, né, que ia muito bem na classificação e desmanchava os pneus em corrida. Então a Ferrari conseguiu, de alguma forma, mudar aí esse cenário desolador, e com isso levou a Haas também, né, tanto que a Haas hoje pontuou, e tem conseguido performances mais consistentes de ir ao Q3 e continuar dentro dos 10, né, a Haas. Aí você fala, o que tem a ver? Suspensão, caixa de câmbio, motor, parte eletrônica, parte hidráulica, é tudo da Ferrari, né, então quando a Ferrari mexe alguma coisa, por tabela, a Haas acaba sendo beneficiada por ser cliente. E aí foi o cenário que o Leclerc falou, não sei se vai dar. E aí a gente pegou e tentou. E, né, a história mostra, conseguiu. Norris chegou em Verstappen e começou a perder tempo. E é aqui que você entende como pensa uma equipe grande, como pensa uma equipe que está acostumada a ganhar. Porque a disputa por eles ali valia a posição, e o Verstappen pensou, se eu seguro o Norris 1-2 voltas, ele tem que fazer esse set de pneus render para alcançar o Leclerc, que ainda não parou, ou passa na pista quando o Leclerc, não sabia se ainda naquela altura se o Leclerc ia parar ou não, né? 2 voltas que eu seguro ele aqui, no tempo total de corrida, vai influenciar lá. E aí ele perguntou pro GP, e o GP falou, segura assim, o que você puder fazer, você faça. E ele tentou fazer, porque numa dessas, o Leclerc passa, e aí o Norris é terceiro. Como de fato foi, né? Mas não era por isso, né? Não era nisso que ele estava pensando naquele momento, ele não estava pensando que o Leclerc ia ganhar a corrida, ele estava pensando que o Leclerc ia brigar pela segunda posição com o Norris, e que o Piastri ia vencer. E numa dessas ele marca menos pontos. Então, assim, sabendo que tem um carro inferior, Verstappen, com visão de corrida, falou isso pro seu engenheiro falou, é isso aí, segura ele mesmo, tenta, né? O que der para fazer. Porque o outro vai passar. Mas passar agora ou passar daqui 2 voltas, vender cara a posição, vai fazer diferença. Então, foi isso que o Verstappen pensou em fazer e fez, né? E aí, mostrou uma hora esse lance aqui, Leclerc na pista tentava uma parada, o seu pneu já mostrava sinais aí de que já tinha visto dias melhores, né, mas seguia tentando e conseguindo, né, e Monza é uma pista que até favorece isso, porque tem curvas que desgastam o pneu, sim, mas em Silverstone teria sido muito pior, né, em Silverstone, Spa, então Monza nesse aspecto ajuda um pouco mais. E aí a McLaren botou Piastri para correr depois dos pits, tipo, agora, meu filho, você tem que ir atrás do Leclerc com todo o ritmo possível, e o Piastri tentou, e em boa parte conseguiu, tirando 1,5 segundos por volta e tal. Mas eu achei, e chegamos ao ponto que eu quero falar, um certo vacilo da McLaren, claro, vocês sempre sabem, vocês já me conhecem, vocês são os hipsters da Fórmula 1, então vocês estão aqui por uma razão, vocês pensam diferente de grande parte da galera, vocês sabem que eu procuro não descer o cacete na estratégia dos outros, porque eles estão vendo os dados. Eles estão vendo a temperatura no ombro do pneu, tem sensor em tudo, eles estão vendo o que está acontecendo. Mas me pareceu que se o Leclerc conseguiu ir ao final com aqueles pneus, o Piastri talvez tivesse pensado com a McLaren, a gente para se ele parar. Se ele não parar, não tem porque a gente não parar.
Isto aqui, com muitas aspas, dentro do meu quadrado, do outro lado do mundo, sentado no sofá e com meu caderninho tomando anotações da corrida. Mas me pareceu uma aposta inteligente em fazer. A gente para se ele não parar. Se ele não parar, a gente não para. Assumindo que os pneus tivessem uma condição semelhante. Agora, a gente sabe que os carros são diferentes, que um destrói a borracha de maneira diferente do outro. Então, também, claro, falo disso, né? Bate com uma mão, alisa com a outra, porque claro que a McLaren sabe melhor do que o Rodrigo do Splash and Go o que fazer com seus pneus. Então, temos que ter essa parcimônia. Mas aqui, da minha posição de observador, pareceu que dava para fazer essa marcação. Porque a partir da hora que parou o Piastri, cedeu pista para o Leclerc. O Leclerc disse que isso lhe favoreceu, que saiu da turbulência, que tem um pouco de turbulência, mesmo de longe. Ele falou, aí eu consegui administrar melhor meus pneus com ar limpo, porque aí as asas funcionam apropriadamente nas curvas de alta, perde um pouco de vácuo, mas ajuda na administração dos pneus. E ele falou, aí eu vi que eu conseguiria levar até o final. Ainda que o pneu tenha o desabamento do cliff, né, do abismo, que você nunca sabe quando vai ser. Mas falou, do jeito que estava indo, parecia que ia dar. Então, pareceu, faço todos os disclaimers antes, pareceu que a McLaren talvez devesse ter segurado mais tempo o Piastri na pista, porque aí devolveu o Piastri numa situação meio bizarra. Porque você fazia as contas da diferença que tinha e do número de voltas que faltava, e fala, ele precisa tirar 1,5 segundos por volta do Leclerc e passar o Sainz que está no meio do caminho, e o Sainz deu uma dificultada também, tirar a diferença e passar o Leclerc no final da corrida em Monza, com o espírito do Enzo Ferrari, de todos os italianos, né, ferraristas que já morreram, lá do céu, ou seja lá de onde for, tentando empurrar o cara para ganhar em casa, né? Então, sei lá. Mas, como eu falei, eles sabem o que estão fazendo. Piastri foi para cima, como eu falei, passou o Sainz, faltavam 11,3 segundos para o Leclerc. 2 voltas depois, o Norris também passou o espanhol, mas era aquele Deus nos acuda, porque tinha a volta de menos e tempo demais para alcançar. Então, para tirar, né? Não sabíamos se ia dar. Como a gente sabe, depois, né? Spoiler do futuro, não deu. E aí, este era o cenário a 3 voltas do final. Leclerc 6 segundos na frente, Ferrari na ponta em Monza, a torcida urrando, né? Clima de Libertadores em Monza, arena, coisa mais linda. Esse é um momento que eu queria ter visto de perto, porque deve ser surreal ver a Ferrari, imagina, ganhando em Monza, deve ter sido surreal. O querido Rodrigo França tá lá, eu mandei mensagem pra ele, tá mandando foto pra gente, né? Falei, Rodrigo do céu, nós marcamos de almoçar quando ele voltar. Falei, Rodrigo do céu, que cena que você deve ter visto, que mundo que deve ser ver a Ferrari ganhar em Monza, né? Tanto que ganhou, vitória do Leclerc em Monza, para delírio dos italianos. E é muito legal, né? Eu sempre falo aqui, é bom para a Fórmula 1 ver a Ferrari vencendo, né? É bom, faz bem. E aí o Leclerc, eu achei bonito esse macacão, esperava a Ferrari com mais detalhes em preto, mas mais uma vez decepcionaram no carro, né? Leclerc vence em Monza, para delírio dos italianos. E essa aqui é a nossa passada de régua para o Grande Prêmio da Itália, e a gente já vai entrar nas suas perguntas, que eu imagino que sejam muitas.